Muito bem, voltamos para a terceira parte, né, desse nosso programa. Estamos falando sobre opiniões contrárias. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala assim, pô, Jaildo, mas eu resolveria essa discussão se eu tivesse uma arma. Eu sei, filho, mas não dá para resolver tudo assim no tiro, tá? Existe uma coisa chamada diplomacia, a arte, né, de falar, expressar e manter as coisas apaziguadas. Como eu disse anteriormente, às vezes é preferível concordar para evitar estresse. Às vezes, você tem que concordar simplesmente porque o outro está certo e você está errado. Então, assim, baixa um pouco a bola e assume. Fez besteira e o outro criticou. Ele está certo. Dentro dessa história, Rildo, a outra pessoa também precisa aprender a ouvir o que o outro está falando. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu vou exaltando meus ânimos e eu não consigo ouvir o que o outro tem para me falar. Então, se eu não consigo ouvir o que o outro tem para falar, o ponto de vista dele, da maneira dele, se eu não consigo, tá, aí vai gerar um problema. E é por isso que às vezes as pessoas preferem ter uma arma para poder entrar num ponto de vista. Né? Exatamente. E a arma, às vezes, tudo nada mais é do que uma gritaria, nada mais é do que uma humilhação, do que uma discussão frenética e desnecessária. Eu não quero ouvir o que você tem para falar e eu não deixo nem você falar. Do jeito que você está falando aí, eu não quero que você fale. Você está vendo? Eu não quero que você fale, mesmo. Fica aí. Túlio, sabe o que eu já vi? O tempo todo, não quero. Duas pessoas com opiniões contrárias e inflexíveis discutindo um ponto. Aí nesse caso é melhor parar logo, porque vai virar briga aquilo ali. E realmente vira. Vira, né? Sabe por quê? Olha só, o nível de tensão vai aumentando, vai aumentando. E aí você não consegue, um não consegue falar e o outro não consegue ouvir. E a tensão vai aumentando, vai aumentando. Vai chegar um determinado momento que não dá mais. Se um não baixar a cabeça e sair, a tendência realmente é o atrito ser tão forte que a coisa vai entrar num processo sai do verbal e ir para o físico. Né? Aí vai para pancadaria. Gente, pensa bem. O que você quer ter na vida? Paz ou razão? Quer ter razão. Pois é, a razão tem um preço, né, Túlio? Tem. Razão tem um preço. Você quer estar sempre certo? Claro que eu quero. Vai estar sempre sozinho? Você não vai ter amigos? Você pode ter pessoas que têm medo de você. Medo não é respeito. E a pessoa que tem medo de você não é seu amigo também. E tem gente que está cercado de pessoas que têm medo dela. É aquele chefão que chega na empresa e todo mundo tem medo dele. Cara, ninguém vai fazer nada pela sua empresa. Aliás, todo mundo está torcendo para que ela afunda. Sabe por quê? Porque você não cria amizade, não cria respeito. Respeito se cria, né, com integridade. Eu falo e eu faço. Integridade, respeito. Tá? Então a pessoa vai ter respeito por você quando você é íntegro. Você fala, você faz, você sabe ouvir a opinião do outro e você busca, né, a melhor solução. Tá? Existe, Túlio, hoje em dia, em alguns fóruns, né, a ideia do conciliador. Ou seja, antes da pessoa ir para um julgamento, existe uma pessoa que tenta conciliar as partes. Olha o ponto de vista de um, o ponto de vista do outro e tenta fazer acordo. Gente, todo acordo é mais barato. Faça acordo. Não, você tem uma opinião diferente. Vem cá, tem como fazer um acordo aqui? Tá? Eu sei que tem gente que é muito ruim para isso. Tem gente que quer fazer acordo só do tipo, eu sempre saio ganhando. Né? Aí você entra no outro sistema, né? Que é a lei do ganha-perde, né? Que aí é um outro ponto de vista que é assim, eu estou ganhando sempre. Então eu não consigo perceber. A lei do ganha-perde, um tem que ganhar e o outro tem que perder. E isso vai gerar um conflito lá na frente, porque você gera um desequilíbrio, né? Você não gera harmonia. Quando você trabalha com a lei do ganha-ganha, você busca um equilíbrio e harmonia entre as pessoas. Por isso que hoje, como ele estava falando, os mediadores são pessoas que estão ali para resolver o conflito. Ele consegue ouvir olha só, ele consegue ouvir consegue ouvir o outro e procura buscar o meio termo de um e do outro. Onde ele vai questionar e aí, o que você acha disso? Questiona o outro, o que você acha disso? Como é que a gente pode chegar ao meio termo disso? Onde os dois saem ganhando. Quando você tem isso, você tem um processo harmônico. Quando não, aí nós vamos ter um problema, porque um quer ganhar mais que o outro, e aí ele sai da área da conciliação e vai para a vara realmente, né, do tribunal, para que esse possa
realmente trabalhar dentro, junto com o juiz. Aí o conflito se torna mais difícil, porque um vai ganhar e o outro vai perder. Ô, Túlio, sabe o que eu tenho visto muito? As pessoas, parece-me, que as pessoas gostam de conflito. É impressionante como as pessoas gostam de discutir por besteira, né? A necessidade de ter razão. Então você vê, dentro de uma casa, às vezes o pai já tem uma certa idade, já tem uma forma de ver o mundo diferente, e o filho fica lá brigando com o pai porque o pai tem uma opinião diferente dele. Gente, pelo amor de Deus, precisamos de paz, precisamos de harmonia nesse mundo. Não dá para você ficar discutindo por besteira. Há coisas importantes para serem discutidas. A sua vida é uma história que você está escrevendo. Não perca tempo com tolices. E não perca tempo com gente que quer ficar gritando no teu ouvido para ter razão. Sabe? Dá razão logo para essa pessoa, deixa ela embora. É muito melhor você ter a paz do que você ficar no conflito. É muito mais simples. Então, se o outro está berrando e tal, é melhor, deixa. Se ele acha que ele é o certo, todo poderoso, que está tudo com ele, deixa com ele. Então, é bom porque ele vai se sentir feliz. Mas saiba de uma coisa, ele é uma pessoa que vai ter, infelizmente, vai ser uma pessoa sozinha, solitária na sua vida. E você não. Você é uma pessoa que tem sua integridade, você é flexível, você consegue observar o ponto de vista da outra pessoa e você consegue trabalhar de uma maneira mais flexível com o mundo. E isso vai te trazer algumas coisas internas, como é bem-estar, segurança interna, confiança no seu ponto de vista e principalmente você vai ser uma pessoa mais harmônica consigo mesmo e com o meio onde você vive. E é muito mais fácil de se lidar com o mundo, né? Exatamente, gente. Fica leve, seja leve. Releve muita coisa. Pô, se você quer tudo certinho, tudo do seu jeito, fica impossível. Tá? Aquele patrão que quer... Sabe, Túlio, eu vi esses dias uma coisa que me deixou indignado, agoniado, na verdade, é a palavra certa. Poxa vida, eu entro num restaurante, tem a menininha entregando um papelzinho lá para todo mundo que entra, para registrar, né, o que está consumindo. Aí quando eu peguei, eu observei a pessoa, eu vi que ela estava cansada. Falei, né, tá cansadinha? Ela, eu tenho que ficar em pé aqui das 11 até as 3. Falei, por que eu não posso sentar? Não tem ninguém aqui? Eu falei, não, a ordem do chefe é, fique em pé e entregue isto. Não quero ver você sentada nem encostada em lugar nenhum. Então veja, uma opinião extremamente, eu diria até meio escravagista, sabe? Escravagista. Eu não sei falar essa palavra porque eu não sou dessa época. Escravagista. Eu, quando eu nasci, não tinha mais isso, graças a Deus. Tá? Então veja, o cara, sabe, exigindo de uma menina que ficasse em pé, como uma estátua, como se fosse simples, como se ele conseguisse fazer isso. Claro que não. Então é uma opinião extremamente desatualizada, a qual a pessoa tem que seguir. Agora, quando a sua opinião é desatualizada, é ruim, né, é maléfica para outra pessoa, você acha o quê? Que essa menina tem prazer em trabalhar? Ninguém tem prazer em trabalhar ali, sabe? Então, veja, ele ganha, né, porque ele ganha a discussão, ou seja, a opinião dele é a última. E ele é o que mandatário, né? Ele manda, ele tem o poder de mandar. Poder, mas o que ele está conseguindo com isso? Ele está conseguindo com isso ter colaboradores na empresa? Claro que não. Claro que não. E é tristíssimo, sabe por quê? Porque se a pessoa soubesse trabalhar, isso aí pode gerar danos fisiológicos, né? E aí eu posso cobrar na justiça esses meus danos. O grande problema é que as pessoas não têm essa visão, né? Então, com isso, a gente acaba criando atritos de uma maneira ou de outra. Nesse caso, tá, seria tão simples chegar pro próprio patrão dela, o próprio gerente, e falar, ó, não dá, tá acontecendo isso. Mas se ele realmente é inflexível, aí o que vai acontecer? A empresa não vai para frente. Entenda o seguinte, a sua empresa, ela depende de colaboradores, ela depende das pessoas que estão trabalhando com você. Se o grupo que está com você veste a camisa e procura trabalhar de forma harmônica, você pode ter certeza, o grupo cresce junto. Agora, se não, se você tiver embate, aí você vai ter um grande problema. Por quê? Você vai criar atrito. E isso eu também falo para dentro da estrutura familiar. Se dentro da sua casa não existe o equilíbrio e a harmonia, a família não cresce junta. Você vai ter sempre conflito interno. E vai ter sempre brigas e brigas e brigas. Um está sempre puxando a sardinha para o seu lado. Sempre querendo o melhor da refeição para mim e que o outro que se lasque. Então,
Isso é um problema sério de se ver. E é uma coisa que muito importante, porque se sua estrutura familiar, se a célula familiar não está em harmonia, você pode ter certeza, você vai ter desequilíbrio nas outras células de trabalho, ou de relacionamento, ou de amizade, e por aí vai. É verdade, Túlio. Olha só, gente. Então, opiniões, sempre vão existir opiniões diferentes das suas. Algumas são opiniões bestas, nem merece ser levado em conta. Em alguns casos, é melhor você deixar a pessoa achar que está certa, porque a opinião não vai fazer sentido nenhum na sua vida. É igual um sujeito, Túlio, que falava assim pra mim: você tem que mudar de carro. Aí toda vez que ele me via, ele falava: você tem que mudar de carro. Ele nunca falou que ia dar dinheiro pra mim, mas ele dizia que eu tinha que mudar de carro. Toda hora que ele via isso. Aí, me enchia no saco essa ideia de mudar de carro. Um dia eu falei assim pra ele: você tá certo, gostei da sua ideia. Ele é mesmo? Pronto, ele ficou feliz e parou de me encher o saco. É porque ele precisava ouvir que estava certo. Exatamente, Túlio. Ele tinha que ouvir que estava certo. Pronto, eu dei a razão para ele, ficar em paz. Gente, façam isso mais vezes. Dê mais razão, não custa. É lógico que você não pode ficar dando razão toda hora para a mesma pessoa, porque ela vicia no processo e vai ficar insuportável depois. Mas, no dia a dia, tente dar mais razão e ficar em paz. Não vale a pena discutir por qualquer motivo, né, Túlio? Não compensa discutir por qualquer motivo, porque é perda de energia, perda de paciência e perda de vida. E você quer ver uma coisa interessante? Normalmente as pessoas estão discutindo ou com coisas relacionadas ao passado, ou com coisas relacionadas ao futuro. Você já viu isso, Rildo? Como é que é? Tu conta aí pra gente. As pessoas ficam discutindo coisas relacionadas ao passado ou discutindo coisas relacionadas ao futuro. Nunca no momento presente aqui e agora. Entendeu? Consegue compreender? Sim. As discussões comumente, tem gente que fica contando o passado, né? A pessoa fica vivendo dramas do passado, né, que nós chamamos de remoer o passado. Exatamente. Aí faz um chiclete, né, fica toda hora reclamando de um fato que aconteceu há 5 anos atrás. E todo mundo tem que escutar esse fato. E todo mundo tem que escutar, ela fica mastigando esse chiclete horrível. Ou fica angustiada com o futuro que está o porvir. E aí, você quer que os outros estejam do seu lado para escutar aquilo que a gente está falando. Então, uma coisa interessante que você pode fazer, tá? Comece a se observar. Entenda o seguinte: seja um pouco mais flexível com você. É uma coisa que é importante. Aprenda a se ouvir, tá? É uma outra coisa legal. Porque às vezes você você mesmo começa a ter uma discussão interna com você e você não consegue parar com essa discussão. Principalmente quando você começa a ter aquelas músicas chiclete, que você fica repetindo, e você não consegue parar sabe, a música fica o tempo todo na sua cabeça. Então o que acontece? É uma briga interna que você precisa parar para poder refletir sobre isso, porque senão você vai entrar num conflito muito grande. A vocalização interna vai começar a brigar com você o tempo todo. E aí isso pode gerar dentro de você um grau de cobrança tão grande, uma exigência tão grande e um conflito tão grande, no qual você vai acabar se tornando carrasco de você mesmo. Ou então você vai se tornar uma pessoa totalmente tímida e introvertida, porque qualquer coisa que você faz, você tem esse carrasco dentro de você, falando: você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo, aquilo. Então é importante que você observe essa vozinha interna, veja o ponto de vista dela. Se ela estiver certa, ok, vamos negociar. Se ela não estiver certa, vamos passar a bola para frente, porque senão a briga interna vai ser muito grande. Você está vendo, gente? Grande parte dos conflitos acontece dentro da pessoa e ela simplesmente, né, joga no outro. Tá? Então, essa necessidade de estar sempre certo representa uma fraqueza sua. Se você é uma pessoa que depende da opinião dos outros, você está muito, mas muito enrolado, né? No Kenpo, nós temos um conceito de integridade psicológica, ou seja, capacidade de ser você, independente da opinião do outro. Tá? Por isso, vou voltar aqui a dizer: conheça um pouco mais sobre Kenpo, defesa psicológica. Tá? Vai no Google, aí escreve Rildo Moraes, defesa psicológica. Você vai achar algumas coisas sobre isso. Lembrando, Kenpo é KYAN-PO. Exatamente. Então, KYAN-PO. Lembra o seguinte: nós temos tanto o curso virtual como presencial.
Gente, o Qianpo foi desenvolvido na antiga China para preparar guerreiros para combate. Eu tenho certeza que pode ser útil para você também. Então comece a se preparar. Comece a compreender o mundo de uma outra forma. Facilita muito a vida, né, Túlio? Pô, com certeza, né? E isso permite com que você seja uma pessoa muito mais centrada dentro de você e muito mais flexível. Ok? Exatamente. Gente, o tempo passou, né? E nosso programa está terminando, não é isso, Rio? Exatamente. Gente, nós vamos nos encontrar segunda-feira que vem aqui na TVN Brasil. Tá certo? 8 horas da noite, toda segunda-feira, nós temos sempre algo legal para passar para vocês, tá bom? Gente, foi um prazer inoxidável estar aqui com vocês e nós nos veremos na próxima segunda. Um grande abraço. Lembrando que nosso programa é gravado e depois ele é colocado no YouTube. Se você gostou, divulgue para os seus amigos para eles poderem assistir. Se você não gostou, leve para o seu chefe para que seu chefe assista e veja o programa. Eu costumo dizer o seguinte, Túlio, se você gostou, passe para os seus amigos. Se você não gostou, passe para os seus inimigos. Divulgue. Mas divulgue. Divulgue. Então a gente está lá no YouTube, basta você digitar Acalento com K, tá? Acalento TVN Brasil, e aí você vai encontrar os nossos programas lá, ok? Então, para vocês, uma ótima semana, muito sucesso, e que na próxima segunda-feira nos encontre aqui novamente. Um grande abraço. Lembrando, daqui um minutinho começa o programa MT Bike. Fique aí e assista a programação da TVN Brasil. Tchau, tchau. Primeiro lugar absoluta. TVN. Mergulhe nessa onda. Primeiro lugar absoluta.